Qual a importância da unidade no meio cristão? Quais são as consequências de não vivermos em unidade? Quais são os benefícios que a unidade traz? É sobre este assunto que iremos tratar hoje no programa EBD Comentado Online, edição Jovens. A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um programa da EBD Comentado Online, edição Jovens. Eu sou o pastor Mário Luna, é com alegria que eu recebo você aqui mais uma vez. Se você está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda. Eu quero aproveitar essa oportunidade para falarmos de qual será o tema da próxima revista, que será do terceiro trimestre de 2023, Lições Bíblicas Jovens. Sejam firmes, ensino sadio e caráter santo nas cartas pastorais. Nesse momento, vamos dar continuidade aí à nossa lição de hoje. Continuamos aí no segundo trimestre de 2023, encorajamento, instrução e conselho. Alcance uma vida cristã feliz com ensinos dos Salmos. E hoje estamos no encerramento da nossa lição, da nossa revista, do nosso trimestre, tá? Lição de número 13, 25 de junho de 2023, com o tema A Beleza da Unidade Espiritual. Bom, nesse momento nós vamos fazer uma oração e eu convido a você, se tem algum pedido de oração, alguma causa, alguma necessidade, me acompanhe, apresente a Deus neste momento. Está sendo incluídas as orações que são pedidas aí também nos comentários do canal e vamos orar juntos. Eu peço oração pela minha vida, pela minha menina princesa, que é a minha esposa, Ângela Manhãs Luna, e também por toda a minha família. Senhor, meu Deus e meu amado Pai, Pai amado e Pai querido, eu rendo graças ao Senhor por mais essa oportunidade de estar aqui nesse momento, Senhor querido, para realizar mais esse programa. Peço ao Senhor que ilumine a minha mente, para que eu ensine as verdades de acordo com o que está na Tua Palavra. Ilumina a mente daqueles que estão assistindo, para que juntos possamos compreender e praticar a Tua Palavra. Te peço pela vida de cada professor que vai ministrar esta aula, que o Senhor venha usá-los. Dá, Senhor, autoridade, sabedoria, também por cada aluno, Senhor, que esteja assistindo, por cada pessoa, Senhor querido. Também toma nas Tuas mãos as famílias. Toma o marido, a esposa, os filhos. Toma aqueles que precisam de libertação, Senhor. Toma aqueles que precisam de cura. Toma aqueles que precisam, Senhor, de uma causa, de uma solução, de uma causa na justiça. Também que o Senhor venha abençoar o negócio próprio, Senhor. Que o Senhor venha ajudar a abrir portas de emprego. Senhor, toma cada necessidade do Teu povo. Tudo aquilo que eles precisam, Senhor. Só Tu sabe. Só Tu conhece. Senhor querido, eu apresento em Tuas mãos a vida dos inscritos, a vida dos membros do canal. Que o Senhor possa abençoar grandemente e mais uma vez fazer presente neste programa, em nome de Jesus. Bom, você já conhece o projeto Mais 3 Inscritos do canal? Se tem sido bênção o canal na sua vida, também fale do canal para mais 3 pessoas. Fale do canal, divulgue o canal para que outras pessoas possam chegar até aqui, se inscrever, ativar o sininho das notificações. E a pergunta é, você já se inscreveu? Já ativou o sininho das notificações? Não deixe de fazer isso. Bom, vamos lá. Texto principal, ó quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. Salmo 133, versículo 1. Resumo da lição. A unidade da Igreja de Cristo começa em Deus, em nosso relacionamento pessoal com Cristo. Objetivos da lição: mostrar a beleza da unidade, compreender que fomos unidos para fidelidade e frutificação e explicar os elementos da unidade na igreja. O texto bíblico está em Salmos 133, do 1 ao 3, João 17, 20 a 23. Durante a lição nós vamos ver esse texto, então nós vamos em frente. Bom, eu quero fazer recomendação de vídeo. Durante a lição vai ser falado de algumas coisas, eu quero recomendar esse vídeo aqui. Efésios 4, de 1 a 6, cristãos vivendo em unidade. O assunto de hoje é unidade, então está aí uma temática para que você possa assistir. E também uma palavra para a nossa meditação, as marcas de uma igreja dirigida pelo Espírito Santo, e você vai ver ali uma igreja unida, uma igreja vivendo em unidade. Então eu também te recomendo esse vídeo. No final desta aula de hoje, você vai ter esses 2 vídeos aí como recomendação. Vamos para a nossa interação. Você que é professor, mesmo que você não seja professor, preste atenção nisso que vai ser dito. Queridos professores ou professoras, nesta aula vamos estudar a importância da unidade entre os cristãos. O Salmo 133 é a oração sacerdotal de Jesus em João 17, versículos 20 a 23. Serão nossos textos base.
A verdadeira unidade começa em Deus e em nosso relacionamento pessoal com Cristo. Então, preste atenção. O que está sendo dito aqui, que vai dar norte para a nossa aula, é que vamos tratar de unidade baseado no Salmo 133 e em João 17, versículos 20 a 23, aonde Jesus faz uma oração por unidade. Então, nós vamos ter isso como base e vamos seguir essa base. Ao mesmo tempo, nós vamos entender que a verdadeira unidade começa em Deus. Então nós vamos apontar o nosso relacionamento com Jesus. Primeiro temos que ter relacionamento com Jesus para poder fazer parte do corpo de Cristo. E ao mesmo tempo vamos ter relacionamento com os nossos irmãos em Cristo. O Salmo 133 nos ensina sobre a beleza da unidade espiritual, que traz a unção e a bênção do Senhor. Como professor, seu objetivo é incentivar a unidade entre seus alunos, destacando a importância de seguir a doutrina e os ensinamentos de Jesus. Então, o que nós vamos dar ali como ponto é mostrar a necessidade da unidade, que é o que eu vou mostrar aqui também. Nós não podemos estar em inimizade, em disputas nesse caso. Encoraje os alunos, encoraje-os a buscar a unidade em todas as áreas da vida, valorizando as diferenças e promovendo o amor e a reconciliação. Que Deus abençoe sua aula. É importante dizer o seguinte: cada pessoa é uma pessoa. Então nem todos são iguais, nós não somos iguais uns aos outros. Então nós temos também que respeitar a diferença da pessoa que está conosco. Deus chamou ela também. Às vezes você é uma pessoa mais falante, ela é uma pessoa mais quieta. Então há essa diferença? Mas podemos trabalhar em harmonia sem nenhum problema e unidade. Vamos para a nossa introdução. Nessa lição estudaremos a respeito do tema da unidade encontrada no Salmo 133. Relacionaremos o Salmo com a adoração sacerdotal do Senhor Jesus em João 17, 20 a 23. E veremos que a verdadeira unidade dos cristãos começa em Deus, no nosso relacionamento pessoal com Cristo, para então nos relacionarmos com os irmãos. Primeiro em Deus, para depois com os irmãos. Esse relacionamento passa pela perseverança na doutrina, na piedade e no serviço cristão, que está em Atos 2,42, e é por isso que eu falei sobre esse vídeo aqui, as marcas de uma igreja dirigida pelo Espírito Santo, porque Atos 2,42 vai falar de como a igreja primitiva vivia, tá bom? Vamos lá, tópico 1, a beleza da unidade. 1, o Salmo 133. Bom, primeiro lugar, autor do Salmo, Davi. Classificação do Salmo, degraus ou peregrinações, né? É a classificação. Há pelo menos mais 15 salmos na categoria dos degraus. 120 a 134 estão dentro dessa categoria. Pastor, para que serve essa categoria? Apenas para organizar e para sabermos do que se trata o salmo. Quando era cantado, a característica principal deles é a de serem canções de adoração, enquanto o povo de Deus peregrinava ao Monte Sião para adorar o Senhor. Então, enquanto o povo estava se dirigindo ao local de adoração, eles cantavam esses tipos de louvores, que vai do Salmo 120 ao Salmo 134. Qual é o tema? Nesse aspecto, o tema desse salmo é a unidade. Qual é a lição? Na adoração, a unidade é o elemento indispensável. Deus nos chamou para adorar como igreja, coletivamente. É claro que num culto público, primeiro nós estamos fazendo a nossa adoração individual, mas ao mesmo tempo ela se torna coletiva. Então se fala de uma unidade. É o contraponto a qualquer ideia de egoísmo ou disputa. Deus não quer que o seu povo viva em disputa. Deus não quer que o povo pense só, a pessoa pense só em si. O Salmo 133 revela a beleza da unidade de uma família natural, bem como da família espiritual. Então nós temos dois aspectos. A família natural, a nossa família, e a família espiritual, a igreja, nossos irmãos em Cristo. Qual é a lição principal? Você sabe que agora aqui no canal nós temos um infográfico no qual você pode baixar, contendo as lições principais de cada ponto da lição. Pastor, aonde eu posso baixar esse infográfico? Desça na descrição do vídeo e vai ter lá embaixo um link
da aba comunidade. É só você clicar nesse link, você vai para a aba comunidade aqui mesmo no canal do YouTube e lá basta você rolar as postagens e você vai encontrar o infográfico dessa lição de hoje, a lição de número 13. Inclusive, todo o material que eu vou disponibilizar, como eu sempre disponibilizo aqui no canal, os links não vão estar mais na descrição. O único link que eu vou deixar na descrição é o link, no caso da aba comunidade. Caso você não saiba ir direto para a aba comunidade, então você pode clicar nesse link. É claro que se você está na TV, você vai precisar usar um celular ou um computador. Na TV não dá para baixar nada nessa questão. Então você vai pegar o seu celular ou você vai pegar o seu computador e aí você vai descer na descrição do vídeo de hoje e você vai clicar no link para ir para a aba comunidade. E lá na aba comunidade você vai baixar o infográfico. Os downloads ainda continuam na descrição nesse vídeo de hoje, mas a partir da próxima aula até os links de download vão estar na aba comunidade. Ah, vamos ler, né? Qual é a lição principal? Trata-se de um salmo de Davi utilizado durante as peregrinações do templo. Seu tema central é a unidade da família natural e do povo de Deus, contrastando com o egoísmo e as disputas que são tão intensamente praticadas em nossos dias. De um lado, Deus quer o seu povo em unidade, mas infelizmente do outro lado existem pessoas vivendo de forma egoísta e disputando entre si. Qual é o subtópico 2, a unidade é boa e suave, é o versículo 1. Nesse versículo, duas expressões se destacam. Quão bom e suave. O quão bom e suave é, né? O salmista deseja demonstrar a beleza da unidade entre os irmãos de uma família natural para animar a unidade espiritual da nação. Então, você vai entender o seguinte, olha que coisa interessante. O salmista, ele fala da unidade da família, para, através dessa unidade da família, se ver a unidade da nação. Como igreja, nós vemos a unidade da nossa família, né, para também ver a unidade como igreja. Acredita-se que Davi escreveu esse salmo na época que ele se tornou rei numa parte, né, de uma parte do povo de Deus e não era rei em todo o Israel. Então o povo estava o quê? Dividido. No momento que Davi passou a ser o rei, o único rei, aí sim, de toda a nação, aí sim, ali se completa essa visão de unidade. Caso tenha sido nessa época, isso realmente se encaixa. Não sabemos se foi nessa época, né? Quando ali, na verdade, Saul morre, aí Isbosete é levantado como rei, mas aí depois há uma traição contra ele e ele também é morto, e aí Davi assume todo o reino de Israel. Aí, nesse caso, há uma unidade completa. Davi passa a reinar sobre todo Israel. Aqui devemos levar em conta que nem sempre é possível que os irmãos de carne habitem na mesma família. Passagens da Bíblia mostram isso a respeito de Esaú e Jacó, cada um morava num lugar, infelizmente por causa de uma intriga, né? E o desentendimento entre Abraão e o seu sobrinho Ló. Gênesis 13:6. Eu queria destacar aqui o seguinte, não houve um desentendimento diretamente entre Abraão e Ló, e sim entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. E Abraão, para que não houvesse contenda entre ele e o seu sobrinho e entre os seus pastores, aquilo não predominasse, Abraão decide haver uma separação. Cada um vai seguir para um lado. Quando irmãos vivem guerreando entre si, famílias inteiras sofrem. Imagine uma casa dividida, como era a casa de José. Os irmãos brigavam entre si, a casa de Esaú e de Jacó. Então não há paz, a casa de Davi. Entretanto, a força desse primeiro versículo reside exatamente em perceber que se há degradação na desarmonia familiar, há beleza na unidade e harmonia entre irmãos. Se por um lado a degradação na desarmonia, por outro lado, na unidade, né? Na unidade há ali harmonia e há uma beleza na unidade e na harmonia entre irmãos. A família toda é abençoada, a paz e a harmonia predominam. Bondade e suavidade têm lugar na família. Porque quando não se tem unidade, pensa-se sempre em rivalidade. Então são sempre rivais. Está sempre havendo uma disputa. Está sempre havendo contendas. Deus não quer isso no meio do seu povo.
Deus não quer isso no meio da família do seu povo também. Nem na família, nem na igreja local, onde o povo se reúne, de forma nenhuma. Quem não gosta de desfrutar da bondade e da suavidade de um ambiente familiar? Essa imagem da unidade familiar deve transbordar para a unidade espiritual, começando na família e indo para também a igreja. Pois o salmista espera que os peregrinos israelitas apliquem essa verdade ao subir unidos para adorar no templo. Então, vamos lá, vamos entender isso. Primeiro, a nossa unidade com Deus, vertical. Depois, nós, uma vez que temos unidade com Deus, temos relacionamento com Deus, temos também relacionamento com a nossa família. E depois, ao mesmo tempo, temos relacionamento com nossos irmãos em Cristo. Então, estamos em unidade. Na realidade da igreja local, somos irmãos espirituais em Cristo. E como é belo, bom e suave quando a unidade é a nossa realidade. Infelizmente, vivemos dias onde muitos estão em intriga, muitos estão em inimizade. E você, como jovem, precisa entender o conceito bíblico de unidade. O corpo só funciona porque existe uma unidade. Se não houvesse unidade, o corpo não funcionaria. Imagine a mão direita querer uma coisa, a mão esquerda querer outra, o coração querer uma coisa, os rins quererem outra, e isso ia virar uma desordem. O corpo ia desfalecer, ia entrar em colapso. Então, nós precisamos viver em unidade, porque essa é a intenção de Deus, esse é o plano de Deus, que vivamos em unidade, que sejamos um, ou seja, unidade. Fala ali, um em Cristo, unidos com Cristo. Precisamos ser um, tá? Nesse caso. Infelizmente, nem sempre os irmãos vivem unidos. Caim matou Abel, Esaú e Jacó viveram as turras, ou seja, desavenças. Os irmãos de José o odiaram e o venderam como escravo. Arão e Miriam tiveram inveja de Moisés. Absalão matou seu irmão Aminon. Spurgeon diz que é vergonhoso que habitem junto em desunião. É vergonhoso. É melhor que vivam separados em paz, como Abraão e Ló. Quer dizer, houve ali uma iniciativa de Abraão de dizer: segue a tua parte, seu caminho, que eu vou seguir o meu, do que habitem juntos com inveja como os irmãos de José. Às vezes é melhor seguir o caminho, ele estava dizendo, né? Spurgeon dizia que era melhor seguir o caminho. Mas não é que nós estamos aqui dando uma ênfase para que as pessoas saiam do lugar onde estão ou deixem de viver com a sua própria família. Mas é mostrar que não é bom que haja desarmonia. Tem que haver harmonia, tem que haver unidade. Se há unidade, há harmonia, há paz, há tudo aquilo que é saudável para um relacionamento. Qual é a lição principal aqui que nós temos? Vamos lá para a lição principal. A unidade entre irmãos é algo belo, bom e suave, trazendo bênçãos para a família e para a comunidade. Essa unidade deve ser buscada tanto na família natural quanto na espiritual, está falando da igreja, promovendo paz, harmonia e bondade. E a pergunta é, você jovem, tem tido unidade com a sua família? Com seus irmãos de sangue? Se você tem? Você tem tido unidade com os jovens da sua igreja, com os irmãos, de modo geral, da sua igreja? É importante os professores frisarem isso. 3. Duas imagens. Aí a gente vai falar de duas imagens do Salmo 133. O óleo da unção e o orvalho do Hermon, versículos 2 e 3. Davi, o salmista, usa duas imagens para falar a respeito do valor e da beleza da unidade. O óleo da unção e o orvalho do Hermon. Pastor, mas por que Davi vai falar de unidade, vai usar óleo de unção e o orvalho do Hermon? Porque é uma poesia. Então ele vai usar algo de forma figurada, apontando para uma realidade, que é a unidade. Óleo da unção sobre o sumo sacerdote. A consagração do sumo sacerdote acontecia apenas uma vez na vida dele. Ele não era consagrado de quando em quando. Ele é consagrado apenas uma vez. E tratava-se de coisa santa. O perfume do óleo exalava todo o ambiente conforme ele escorria sobre o corpo do sumo sacerdote, sua cabeça e barba, bem como as suas vestes. Então era derramado óleo sobre ele, e isso escorrendo, né, pelo seu rosto,
passando pela sua barba, caindo na sua roupa, e ele era um óleo que tinha aroma, então ele perfumava, havia ali uma fragrância nesse caso, tá? Isso no caso do sumo sacerdote. A comparação é clara, a unidade espiritual, observada do ponto de vista de Deus, é coisa santa, sagrada, que destila bom perfume, formosura e doçura em qualquer ambiente pelo qual passar. Então era derramado sobre a cabeça do sumo sacerdote, ia escorrendo, ia descendo. Agora precisamos lembrar o seguinte, o sumo sacerdote era alguém consagrado para Deus, então precisava ser santo. Então a unidade é algo agradável a Deus, é algo que Deus ama, que Deus se agrada. Por quê? Porque do ponto de vista de Deus, ela é algo formosa. A unidade é algo que agrada a Deus. Deus se agrada da unidade. Ó, é coisa santa, sagrada, que destila bom perfume, formosura e doçura. Nós não fomos chamados para viver em desunião. Fomos chamados para viver em unidade. Isso é o ponto aqui. Agora vamos ver a comparação usando o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Do ponto de vista geográfico, o Monte Hermon está bem distante dos montes de Sião. Então, de um lado está o Hermon, bem distante estão os montes de Sião. Tá? O Hermon é cercado de uma região em que o sol é escaldante, então é um lugar quente. Entretanto, por ser um monte bem elevado, seu pico sempre está coberto de neve. Então você está entendendo? Ele é um monte que pega sol escaldante. Porém, como ele é muito alto, o pico dele, a parte de cima, está sempre coberta de neve. Vamos entender isso. Vamos lá. É o orvalho do Hermon que lá levará frescor e vida à área de vegetação castigada pelo sol escaldante, até chegar ao Monte Sião, a morada do Deus Todo-Poderoso, onde ele ordena todas as bênçãos, porque é no Monte, tá, Sião, aonde estava construído o templo. Então vamos entender essa imagem. Monte Hermon, tá? No pico dele havia neve. O sol bate. Ao bater, essa neve derrete. E aí vai criando o quê? Água. E vai descendo essa água. Vai descendo. Essa água vai passando pela vegetação até alcançar aqui, vamos dizer aqui, ó. Até a água vai descendo, até alcançar os montes de Sião. Então, passa também, alcança os montes de Sião. Então, dentro dessa comparação, ele fala o seguinte: assim é o amor fraterno. A unidade entre irmãos, ela traz frescor em período de sequidão, saúde em momentos de enfermidade, conforto, alegria e vida para a família espiritual. Aí vai estar lá em Atos 2, 46 e 47, que eu explico aqui também um pouco sobre isso nesse vídeo, que eu vou deixar lá no final. Então você está entendendo que esse frescor da neve que derrete e pega a vegetação é uma imagem do que traz a unidade diante do povo. Traz paz, traz alegria, traz conforto, traz saúde, tá? E tudo mais. Glórias a Deus por isso. A igreja não se assemelha a um clube ou a um abrigo de salvos, onde cada um busca seus próprios interesses. Não! O jovem precisa entender isso. O jovem não está ali para buscar o seu próprio interesse. Há uma visão de unidade, a preocupação com outros jovens, com o crescimento dos outros jovens, uns se preocupando com os outros, e assim a obra de Deus é realizada. Ela não é uma prestadora de serviço, nem um supermercado, onde buscamos apenas o que nos agrada, tá? A igreja não é isso. Também não é uma casa de shows ou uma sala de obstetrícia, né? Obstetricia, né? Onde somos meros espectadores. Então, aqui está dizendo que a igreja não é. Ela não é clube, tá? Ela não busca só seus... Ela não é uma prestadora de serviço ou um supermercado, aonde você pega só o que te agrada. Ela também não é uma sala, uma casa de shows, aonde você vai apenas para poder ser um espectador. A verdadeira igreja é uma família, unida pelo mesmo Pai e o irmão mais velho, Jesus, onde todos são irmãos.
Em um mundo marcado por desavenças, solidão e isolamento, a igreja deve ser a comunidade da solidariedade. Ou seja, devemos estar prontos para servir uns aos outros e os jovens precisam aprender sobre isso também. Estamos estudando lições no livro de Salmos e aí estamos aprendendo a necessidade da unidade. Estamos fechando o trimestre tratando da necessidade de viver uma vida em unidade. Ela valoriza o tratamento pessoal em um contexto de despersonalização, sendo sensível às pessoas e em um mundo egoísta. Assim, mesmo com suas diferenças, a igreja forma uma única família. A igreja, ela reúne povos de várias espécies. Então você vai ter pessoas brancas, pessoas negras, pessoas pardas, você vai ter pessoas ricas, pessoas pobres, pessoas intelectuais, pessoas analfabetas. Ela vai reunir tudo. Não há acepção de pessoas em um só corpo, o corpo de Cristo. Qual é a lição principal aqui? A unidade espiritual é algo sagrado e precioso, semelhante ao óleo da unção que perfuma e embeleza, e ao orvalho do Monte Hermon, que traz frescor e vida aos montes de Sião. A união entre os irmãos traz saúde, conforto, alegria e vida para a família espiritual. Imagine que você está abatido, jovem, professor, professora, ou você que está assistindo essa aula, e por causa de ter unidade com as pessoas, essas pessoas te consolam, essas pessoas te trazem uma palavra que alegra o seu coração. Mas se você é uma pessoa que se isola, vive em desunião, você não desfruta disso. Então, ó quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. Bom, caso você queira baixar o PDF desta aula de hoje ou de qualquer outro vídeo aqui do canal, eu te ensino como fazer isso a partir do vídeo que vai passar. Você também pode fazer isso sendo membro do canal, você vai estar apoiando o meu ministério de ensino e aí você preste atenção como tudo funciona nesse caso para você saber. Baixe os PDFs gratuitamente aqui do canal. Vá na descrição do vídeo, clique em mais, depois em mais novamente, desça até o final da descrição, clique no link, faça download. Desça a página do meu site até embaixo e com certeza você vai encontrar aí os dois botões. Clique nos botões e faça download dos arquivos. É muito fácil, viu? Ou se você preferir, participe do Clube de Membros do canal do Pastor Mário Luna. Seja membro e baixe tudo em um único lugar. PDF dos resumos da EBD, PDFs dos slides da EBD e slides em PowerPoint da EBD. Clique no link na descrição do vídeo e assine como mostra aí o vídeo. Seja membro, semeie o meu ministério de ensino e ganhe todos esses benefícios. Então você aprendeu como baixar, o link está na descrição para você baixar gratuitamente, como mostrou no vídeo, ou você também pode baixar, você pode clicar no link na descrição e ser membro do canal, que é apoiar meu ministério de ensino, e aí você vai ser levado por uma página, e nessa página você pode assinar o plano mensal, trimestral, semestral, anual. No plano anual você tem aí um plano, um desconto de quase R$60 e você paga aí mais ou menos R$10 por mês. É um valor simbólico. Pastor, não posso, não tenho como apoiar o Ministério de Ensino, então baixe gratuitamente, tá bom? Não deixe de baixar gratuitamente. Lembrando que nesse próximo trimestre que vai entrar, o link vai estar na aba Comunidade. Mas eu vou estar avisando isso durante a primeira aula aí ou as aulas que vão seguir. Tópico 2. Unidos para a fidelidade e frutificação. Vamos lá? Unidade na igreja. Da mesma forma que o salmista desejava que a nação compreendesse o valor, a beleza e a importância da unidade espiritual, isso está aí no Salmo 133, do 1 ao 3, nosso Senhor desejou a perfeita unidade de sua igreja, João 17, 20 a 23. Então o que está sendo feito aqui? Um paralelo. De um lado, o salmista pensando na unidade da nação, a unidade familiar e depois da nação. Se foi na época que Davi assumiu o reinado por completo, a nação inteira, tá? Não sabemos. Mas se foi nessa época, é muito propício o Salmo 133.
Davi era rei só numa parte. E aí ele agora, né? Ele agora é rei em toda a nação. Nós vimos isso lá no segundo livro de Samuel, tá? Agora o comentarista está fazendo um paralelo com a oração para que houvesse unidade entre o povo de Deus e o próprio Deus. Jesus falando, assim como nós somos um, que eles sejam um em nós. Então, ele vai fazer um paralelo agora. Então, nós vamos deixar de tratar do Salmo 133 para tratar de João 17, do 20 ao 23. Vamos lá? O Senhor Jesus não só desejou isso, ele orou por isso. Olha que coisa linda. Jesus ora para que haja unidade entre o seu povo. Você vai olhar assim e falar assim, poxa, mas se quando aceitamos Jesus, nós nos tornamos parte do seu corpo, somos membros do seu corpo, agora nós somos igreja, unidos nós somos a igreja de Cristo, por que orar por isso? Porque é uma necessidade orar, porque é preciso haver essa mentalidade, não basta apenas eu levantar as mãos e aceitar Jesus, eu preciso entender que eu faço agora parte do corpo e vou trabalhar em unidade. Eu não estou ali para ser rival do meu irmão, ainda que ele tenha um ministério parecido com o que Deus me chamou. De repente, eu como ensinador e ele também como ensinador, mas nós não somos rivais. Nós estamos trabalhando para o mesmo Senhor, estamos trabalhando para promover o mesmo reino. Não é porque ele tem mais convites do que eu, ou eu tenho mais convites do que ele, que nós devemos ficar com ciúmes um do outro. Afinal de contas, o que importa é a obra estar sendo realizada. Só que existe muito essa questão de competição. Não, tem que ser eu. Não, é eu que mereço. Não sou eu que estou me esforçando. Então o jovem tem que aprender isso desde esse momento, para que não entre essa mentalidade de competição. E aí, quando chegar na fase adulta, vai ser pior ainda, porque vai estar totalmente desvirtuado do propósito de Deus para a sua igreja. Essa oração tem uma perspectiva futura a respeito dos que hão de crer em mim. Versículo 20. Então Jesus ora por aqueles que ainda vão crer, que iriam crer naquele tempo, mas ainda tem gente que ainda vai crer. Nosso Senhor sabia que a unidade é boa e suave, Salmo 133:1. E sua igreja não pode renunciar a ela. Não existe igreja sem unidade. Uma igreja sem unidade é uma igreja que vive em desordem. 1 Coríntios, capítulo 3. A igreja vivia em contenda, em disputa, porque faltava unidade. E por que faltava unidade? Porque não tinha desenvolvimento espiritual. Eles estavam agindo segundo a carne. Quando aceitamos Jesus, somos como crianças, mas tem que haver o desenvolvimento para ir ter o crescimento até chegarmos à maturidade cristã. O Senhor nos chamou para crescermos e alcançarmos a maturidade e permanecermos dentro dessa maturidade durante todo o nosso tempo de vida aqui nessa terra. Então o jovem, ele quando aceitou Jesus, ele também era uma criança, mas ele tem que ter o crescimento, até mesmo sendo jovem, ele pode ir alcançando a maturidade, ou seja, a fase adulta, espiritualmente falando. Mas isso não quer dizer que alguém chegou à fase adulta, maturidade, e vai descansar. Não, a maturidade precisa ser conservada, certo? Quando falamos da união descrita no Salmo 133, enfatizamos a ideia de que a unidade é indissolúvel, ao contrário da mera união que pode ser desfeita. E aí você vai entender esse conceito aqui. Ao compararmos a união de laranjas ou limões, presta atenção. Você pega várias laranjas, coloca uma do lado da outra. Você tem ali uma união de laranjas, certo? Estou usando as frutas para termos um entendimento melhor. Você pega vários limões. Vários, né? Tem ali os limões. Então você pega um limão, dois limões, 3, 4, 5, bota tudo junto. Você tem o quê? Uma união. Agora vamos entender isso aqui melhor, tá? Ao compararmos a união de laranjas ou limões com a perfeita unidade do suco resultante, compreendemos a importância de manter essa mentalidade de unidade. Porque enquanto as laranjas estão juntas, existe uma união. Quando você espreme todas as laranjas e ela se torna suco, ali é uma unidade. Não dá mais para saber qual é a laranja que foi
a parte daquele suco. Não dá mais. A mesma coisa em relação aos limões. Não dá mais para você saber qual suco ali é o determinado limão. É uma unidade. Não tem mais como desvincular. Vamos entender isso. Em Cristo somos um corpo. E um membro isolado não tem utilidade. Portanto, devemos preservar a unidade que o Espírito Santo estabeleceu. Para ser corpo, tem que estar aqui, os membros unidos. Se um membro não faz mais parte do corpo, ele está fora do corpo, ele não é mais parte do corpo. Ele não é mais membro do corpo. Então, não dá mais para dividir, eu não tenho como dividir. Uma vez que eu faço parte do corpo de Cristo, não dá mais para dividir. As laranjas unidas, eu posso separar elas e colocá-las em cada uma para um lugar. Mas o corpo não dá para separar. Assim é a nossa vida em Cristo. Nós não podemos viver divididos. De forma... Não foi criado, nós não fomos criados em Cristo para viver divididos. Fomos criados para viver em unidade. Quando obedecemos isso, e quando nós continuamos dentro desse vínculo de unidade, que quem cria essa unidade é o Espírito de Deus em nossa vida, ele criou essa unidade, e nós mantemos essa unidade, nós conseguimos cumprir o objetivo pelo qual Deus fez a sua igreja. Olha o que diz Efésios 4:3. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Não é o Espírito que nos dá a nova vida? O novo nascimento não vem por meio do Espírito Santo? A regeneração? Então, uma vez que eu fui regenerado, eu sou colocado no corpo. Eu passo a fazer parte do corpo. Eu sou um membro dentro do corpo. Não tem mais como eu sair desse corpo. Não tem mais no sentido de me desvincular e querer ser um membro à parte do corpo, dividido do corpo, longe do corpo. Não tem como. Eu faço parte do corpo de Cristo. Então eu tenho que interagir com os outros membros para que a obra seja realizada da forma certa. Deus não me deu todos os talentos, Deus não me deu todos os dons, Deus não me deu todos os chamados. Então, eu dependo do outro que tem um chamado específico que eu não tenho, que tem uma habilidade específica que eu não tenho, que tem um dom que Deus deu específico que eu não tenho. Só assim vai haver a beleza do funcionamento do corpo. O corpo precisa das mãos. Não tem nada que faça o trabalho das mãos perfeitamente como as mãos. O corpo precisa dos olhos. O corpo precisa da boca. O corpo precisa das orelhas, dos ouvidos. O corpo precisa dos braços, das pernas. Eu sei que existem pessoas que falta parte do corpo, mas querendo ou não, há uma certa dificuldade. Então, para que haja um bom funcionamento do corpo, todos os membros cooperam entre si. Essa ideia fica muito clara quando você estuda a primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 12. Basta que você leia o capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios e fale isso para os alunos e fale para eles lerem, estudarem sobre esse capítulo de 1 Coríntios e vai haver um entendimento melhor sobre isso. Inclusive, eu peguei até a minha Bíblia aqui, capítulo 12, 1 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 12. Porque a partir do versículo 1 até o 11 vai tratar de dons espirituais. Mas quando você pega aí, nesse caso, o capítulo 12, a partir do 12, e você vai do 12 até o 31, você tem aí uma ideia perfeita sobre o que eu estou falando. Sobre a unidade dos membros do corpo. Então, fale, você que é professor que vai preparar a aula, se quiser pontuar alguma coisa dentro desse texto, 1 Coríntios capítulo 12, do 12 ao 31, você pode ir aí pontuando, não há nenhum problema. E se você quiser levar para a aula, por quê? Porque todos os membros do corpo são importantes. Nós não podemos desqualificar ninguém. Todos têm sua importância. Bom, e é por isso que eu recomendo aí a parte da unidade de Efésios 4, do 1 ao 6, cristãos vivendo em unidade. Vamos lá, João 17, 20 a 23 diz: E eu não rogo somente por estes, ou seja, por aqueles que já estavam com Jesus, seus discípulos, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, eu, você, que um dia cremos, bem depois de Cristo ter morrido, para que todos sejam um como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste.
Às vezes, nós estamos tão preocupados, né? Precisamos muito evangelizar e tudo. Mas se nós não temos um testemunho onde as pessoas vejam essa beleza, no qual nós temos essa unidade, e como é que funciona a nossa vida unidos, em unidade, as pessoas não querem Jesus. O que é diferente? Por que eu quero Jesus? Olha como é que eles vivem. Vivem brigando, se desentendendo, desunidos. Não há harmonia, não há paz. Para que as pessoas vão querer Jesus? Então esse é o grande... Para que os jovens que vocês conhecem, vocês que são jovens, para que eles vão querer Jesus se a vida de vocês se parece muito com a deles? Se vocês se comportam como eles se comportam, para que eles vão querer Jesus? Qual é a diferença? Eles vão achar que podem ir para o céu do mesmo jeito que vocês podem. Afinal de contas, eles praticam, eles fazem as mesmas coisas. O comportamento é muito parecido. Então é por isso que nós precisamos ser diferentes e vivermos em unidade. Podemos contar um com o outro. Eu sei que existem aquelas pessoas mais chegadas, eu entendo, e aqui não se trata de comunhão, se trata mais da questão de uma afinidade, de coisas que são ali mais parecidas, e aí você acaba tendo aquela afinidade. Mas comunhão temos que ter com todos, viver em unidade temos que viver com todos. Somos cristãos. Como é que a mão direita não vai gostar, como é que uma mão, né? No meu caso aqui eu tô mostrando a direita, mas você tá vendo aí no vídeo aí na sua tela, fica com a mão esquerda, né? Nesse caso aí. Então vou fazer o contrário. Como é que a mão direita não vai gostar da mão esquerda? Não tem como. Não tem como, tá? E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. Perfeitos em unidade, essa é a vontade. Olha a oração. Para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que tens amado a eles como me tens amado a mim. Nós só vamos poder reproduzir as obras de Cristo se estivermos nele. Então é por isso que primeiro tem que ter um relacionamento com ele. Aí nós temos que ler João 15. Quando você lê João 15, deixa eu pegar aqui, abrir aqui. Hoje eu não estou colocando o texto aí na tela para você, mas eu vou ler aqui rapidamente para você, não tem problema, você pode acompanhar aí na sua Bíblia. João 15. Eu sou a videira verdadeira. Versículo 1. E o meu pai o lavrador. Olha o que diz aqui, ó. 2. Toda vara em mim que não dá fruto, atira. Tem que dar fruto. Tem que ter transformação de vida. E limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Olha o versículo 4. Estais em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Ou seja, não há como ter vida cristã sem estar em Cristo, com um relacionamento. Não adianta só levantar a mão para aceitar Jesus. Precisa ter um relacionamento, leitura da palavra, oração, jejum, culto de louvor e adoração, comunhão com os irmãos. Senão não vai funcionar. Certo? Qual é a lição principal aqui? Tanto o salmista quanto o nosso Senhor enfatizam a importância da unidade espiritual, desejando que a nação e a igreja compreendam sua beleza e valor. A oração de Jesus pela perfeita unidade daqueles que creriam nele mostra que a unidade é algo bom e suave e que não pode ser negligenciado pela igreja. Então os jovens precisam ser ensinados que nós não podemos negligenciar a unidade. 2. A unidade começa em Deus. Como Davi tomou o exemplo da consagração do sumo sacerdote do orvalho de Hermon para representar a bondade, a suavidade e a unidade exala, nosso Senhor tomou o seu relacionamento com o Pai para que a igreja estivesse unida ao Pai e ao Filho. Davi toma a questão da consagração do sumo sacerdote e do orvalho de Hermon. Jesus toma a sua união com o Pai. Olha, duas comparações maravilhosas. Nessa perspectiva, a unidade entre irmãos não é possível sem um verdadeiro relacionamento pessoal com Deus. Eu não tenho como amar o meu irmão se eu não amo a Deus.
E aí alguém diz, não, eu amo a Deus, eu tenho relacionamento com Deus, eu temo a Deus, mas não amo o irmão, não trata bem o irmão, não tem relacionamento com o irmão. Então não tem relacionamento com Deus, é a Bíblia que diz. A Bíblia, inclusive, na primeira carta de João, primeira epístola de João, vai dizer que aquele que diz que ama a Deus e aborrece seu irmão é mentiroso. Ah, pastor, não diz isso não. Leia a primeira epístola de João toda. É bem rapidinho, são 5 capítulos, bem rápido. Em menos de 20 minutos você já leu todo. Você vai ver que tá lá. E aí você vai marcando essas partes que eu estou falando. Tá? João 17, 21. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Qual é a lição principal aqui? A verdadeira unidade entre os irmãos só é possível através de um relacionamento pessoal com Deus, assim como Davi e Jesus exemplificaram em seus ensinamentos e orações. 3. A unidade entre irmãos. Como os irmãos espirituais, nossa unidade deve ser à luz da unidade com o filho, do filho com o pai. Então a comparação da nossa unidade entre nós, irmãos, precisa ser à luz do que Jesus é com o pai. E é uma unidade perfeita, tá? Assim seremos aperfeiçoados por Cristo nessa relação fraternal, que é o versículo 23 do capítulo 17. É uma unidade que começa em nossa união espiritual com Cristo, onde a Bíblia diz que somos um corpo e Cristo a cabeça. Quem manda? Jesus. Quem obedece? Nós. 1 Coríntios 12, 12 e Efésios 5, 23. Veja que ele está citando aí 1 Coríntios, o capítulo 12, que eu havia falado para vocês lerem, estudarem. Tá? Um edifício cujo fundamento é Cristo. 1 Coríntios 3, 10 e 11. Olha o que diz 1 Coríntios 12, 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos são um só corpo, assim é Cristo também. O corpo é um, mas tem muitos membros. Então é uma igreja com muitos membros. E aqui eu estou falando da igreja de forma geral. Eu não estou falando da igreja local. Eu estou falando da igreja como corpo de Cristo, que está em vários locais, né? Existem igrejas locais, aí sim é uma coisa, o lugar onde você congrega. Mas eu estou falando da igreja de Cristo, a igreja no total. Ela é formada de gente que já partiu, já não está mais entre nós, tá? De gente que está aqui atualmente e daqueles que ainda vão aceitar Jesus. É dessa igreja que eu estou falando. Então, nós fazemos parte desse corpo, o corpo de Cristo, a igreja do Senhor. Efésios 5, 23. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja. Então Cristo é o cabeça, sendo ele próprio o salvador do corpo. Quem salva o corpo é Cristo. Quem nos salvou foi Cristo. Com base nessa verdade, somos chamados a perseverar em unidade, como a igreja em Atos dos Apóstolos, 2:46. 5:42 e 9:31. É por isso que eu peço para vocês assistirem esse vídeo aqui. É um vídeo, inclusive, mais curto nesse caso. Assim sendo, a ideia de uma igreja local dividida, isto é, família espiritual, não tem origem em Cristo, nem em sua palavra. Uma igreja que anda dividida não é uma igreja que está seguindo o que a palavra de Deus ensina. Jovens que estão aí dentro do departamento de jovens desunidos, em contenda, em desavença, em desarmonia, não estão cumprindo o propósito que Deus quer. É preciso haver unidade, tá? A ideia de uma juventude divorciada de uma profunda convivência cristã na igreja local não tem rastro algum na palavra de Deus. Não dá para ser cristão fora da igreja local. Não tem como, eu sou jovem, eu aceitei Jesus, mas eu sirvo a Deus por minha conta. Eu não preciso ir para a igreja local. Precisa. Você precisa ser edificado por meio dos testemunhos, das palavras que irmãos, da palavra de Deus que é pregada na igreja local. Não tem como ser cristão fora do corpo. Não há como. É preciso estar cultuando numa igreja local. Foi Cristo quem estabeleceu a igreja. Então é preciso seguir isso. Um membro fora do corpo, ele morre. Ele vai começar a fazer as coisas do jeito dele, da maneira dele, com a visão dele, divorciado da palavra de Deus. Ele não tem como comparar aquilo que ele acha que é correto, porque ele não vive dentro de uma comunidade como a igreja primitiva estava. Ah, pastor, mas a igreja primitiva não tinha templo, é claro. Você não sabe por quê? Vou falar. Naquele contexto,
O cristianismo não era uma religião que fosse aceita. A religião oficial, entre elas, era o judaísmo, aceito, mas o cristianismo não. Então eles não estavam autorizados a construir templos. Por isso a igreja daquela época não tinha templo, mas depois que acabou o período de império, as perseguições, a igreja pôde construir templo. Porque imagine, se uma igreja local tem ali 3, 5, 10 pessoas, ainda dá para se reunir em casa. Mas depois disso ela já não comporta mais. Nós, pentecostais, aqueles que têm mais idade, mais tempo no evangelho, sabe que muitas vezes, e isso ainda é usado nos interiores aí do nosso país, né, dos estados do nosso país, em alguns lugares ainda deve ser usado isso, começava-se com um ponto de pregação. Quando se queria ver se poderia abrir um trabalho num local, começava com um ponto de pregação. O ponto de pregação começava na casa de uma pessoa. E aí começava aquele culto de 15 em 15 dias, uma vez no mês, depois de 15 em 15 dias, ia crescendo, ia crescendo. Daqui a pouco se via um lugar e se colocava uma congregação, mandava um presbítero local ou um diácono para começar, e daqui a pouco se levava um presbítero, ou se ordenava aquele diácono para o presbitério, e aí se inaugurava uma congregação. Mas no início era uma casa, mas depois não comportava mais. Então não tem como dar desculpa que no Novo Testamento não tinha templo, claro. O império não permitia, mas nós vivemos num país que é permitido. Entenda isso, isso é importante falar aqui. Essa convivência se dá por meio de alguns elementos bem concretos que, segundo o que lemos na palavra de Deus, são bem claros. A doutrina, a piedade, que é a prática, e o serviço. A unidade deve levar em conta o que temos em comum. Ou seja, cremos na mesma fé, praticamos a mesma piedade, prestamos o mesmo serviço. Entenda uma coisa, podemos ter uma boa doutrina, ser ensinado com uma boa doutrina bíblica, mas se nós não colocarmos em prática, não tem nenhuma serventia. Eu posso participar de escola bíblica dominical, eu posso participar de culto de ensino da palavra ou chamado culto de doutrina em muitos lugares, eu posso participar de eventos de ensino, mas se eu não coloco em prática, não tem serventia nenhuma. É por isso que quem é professor de escola dominical não estuda para dar aula, estuda para poder colocar em prática. Para poder alimentar a sua vida, mudança, transformação de vida. Quem é pregador, a mesma coisa. Não estuda para pregar, estuda para viver. A pregação é consequência do chamado. O ensino da escola dominical, a aula da escola dominical é consequência do chamado, mas não motivo de estudar a palavra. Se eu estudar apenas para ensinar, eu sempre vou ter o foco só no ensino e esquecer de mim. E eu vou morrendo espiritual, eu vou morrendo espiritual, eu vou morrendo espiritualmente. Eu preciso praticar. A palavra tem que fazer parte da minha vida. E quanto mais eu experimento a palavra, mais Deus poderá me usar com autoridade. Porque eu vou falar daquilo que eu vivo. Quem fala daquilo que apenas leu, não vai falar com autoridade. Porque em si não há testificação de viver aquilo. Mas quando nós fazemos utilização da palavra na nossa vida, é diferente. Você que é professor, preste atenção nisso. Você que está me assistindo, mesmo que não seja professor, preste atenção nisso. A unidade deve levar em conta que temos em comum. Que temos em comum, ou seja, cremos na mesma fé, praticamos a mesma piedade, prestamos o mesmo serviço. Qual é a lição principal aqui? A unidade entre irmãos espirituais deve ser baseada na união com o Filho, com o Pai. Essa unidade nos aperfeiçoa em nossa relação fraternal com Cristo, como o fundamento. Devemos perseverar na unidade com base na doutrina, piedade e serviço compartilhados. Então, qual é a nossa base de unidade? A união de Jesus com o Pai. Eles se desunem? Não. Eles vivem em contenda? Não. Eles vivem em desavença? Não. Eles vivem em competição? Não. Então, como igreja, nós não podemos viver em competição, em desavença, em desunião. E dentro da nossa casa também da mesma maneira. Bom, que tal uma arte digital para o evento da sua igreja, para o seu negócio próprio, para a sua empresa? Basta você entrar em contato aí pelo WhatsApp DDD 21 97176 4015 e contratar Amanhãs Artes Digitais. Artes a partir de R$19,90. Muitas pessoas já fizeram e ficaram contentes. Tópico 3, elementos da unidade da igreja. Então vamos lá? Nós temos 3 elementos aqui. Unidade na doutrina. Vamos lá.
O Novo Testamento apresenta a doutrina como elemento importante da unidade cristã. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, Atos 2,42. A doutrina aqui, ou ensino, é o ensino de Jesus em seu ministério e quando por ocasião da sua aparição aos 12 durante 40 dias, após ter ressuscitado. Vamos ver aí, Mateus 28:20 diz assim: ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Então a doutrina dos apóstolos era a doutrina deles? Não, era a doutrina que eles ensinavam. Mas da onde vinha essa doutrina? De Jesus. Aquilo que Jesus tinha ensinado para eles, eles estão cumprindo aqui, ó. Jesus dando a ordem, ó, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Então Jesus mandou eles ensinar e eles agora estão ensinando lá na igreja primitiva. Deu para entender? Todo esse ensino foi transmitido aos apóstolos e estes transmitiram à igreja. Efésios 2:20. Esta, por sua vez, tem o compromisso de preservar essa herança apostólica recebida diretamente de Jesus. Então a igreja não pode, não tem o direito de distorcer o que foi ensinado por Jesus para os apóstolos que nos repassaram. E foi passando, tá aqui as escrituras. Então eu não posso interpretar o texto da Bíblia ao meu bel prazer. O que eu falo, eu, Mário Luna, falo, só tem um significado. Não tem duplo sentido, triplo sentido, só tem um sentido. Eu falo e é aquilo que eu falei. A mesma coisa é a palavra de Deus. Então eu não posso dar vários sentidos à palavra de Deus. Eu posso dar várias aplicações. Momentos diferentes aonde eu posso aplicar aquela palavra. Mas o sentido do texto é só um. Então eu não posso distorcer o sentido do texto. Por exemplo, nós estudamos durante todo o trimestre sobre o livro de Salmos e vimos aí que o Salmo 23, por exemplo, fala do cuidado de Deus. E do lado do salmista, da confiança do salmista. Então não dá para botar outro tema no Salmo 23 sem ser o cuidado e a confiança que devemos ter em Deus. E aí eu posso falar desse cuidado da doença, no desemprego, na perda de um familiar, mas continuo falando do cuidado. Deu para entender? Então, aplicações diferentes, mas o sentido, o significado do Salmo, o tema do Salmo é só um. É assim que funciona. Mas aí as pessoas distorcem, tá? E aí fica difícil. Nesse caso, os jovens da Igreja de Cristo devem ter uma consciência doutrinária. Não podemos perder o rumo da sã doutrina. Não podemos querer outra doutrina, formar outra doutrina. Não existe uma vida cristã apoiada no que achamos, pensamos ou no que os outros dizem. O fundamento da vida cristã são as Escrituras. Ah, fulano disse, mas tá na Bíblia? Tem base bíblica? Não, então não vou fazer. Ah, eu acho. Tu acha, mas tá na palavra? Não, então não vou fazer. Não por acaso o apóstolo Paulo falou a respeito da perseverança na doutrina ao jovem Timóteo. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Timóteo tinha tido um treinamento na palavra. Tá? E quando fala de jovem aqui, é porque naquele tempo os presbíteros, estava relacionada a palavra presbítero com ancião, então eram pessoas de cabeça branca. Já eram pessoas ali com seus 60, 65, 70 anos. Timóteo, segundo os historiadores, tinha uma faixa de 35 a 40 anos. Presbíteros não tinham essa idade. Então, para eles, Timóteo ainda era um jovem. É claro que nós, na nossa cultura, nos nossos dias, quando se fala de jovem, tá falando aí, né, dos seus 16, 17, por aí, né? Mas naquele tempo, não. Timóteo já tinha dos seus 35 a 40 anos, pelo menos. Mas ele não tinha chegado ainda à idade no qual se entendia que ali era um presbítero, um ancião nesse caso, tá? Antes de pensarmos em fazer algo, é preciso pensar corretamente em algo. Como é que eu vou pensar em algo corretamente? Através da palavra. Nesse sentido, precisamos acessar intelectualmente a doutrina da palavra de Deus. O que a palavra de Deus fala sobre isso? Se você estuda a palavra de Deus diariamente, está sempre estudando, você tem mais ou menos um entendimento do que a palavra de Deus diz.
Mas se você não estuda, você vai precisar consultar. Mas eu te indico, eu te recomendo a estudar. Certo? Qual é a lição principal aqui? A doutrina é essencial para a unidade cristã, ensinada por Jesus, transmitida pelos apóstolos e preservada pela igreja. Então é ensinada por Jesus, transmitida pelos apóstolos e ensinada pela igreja. Preservada pela igreja. A igreja precisa preservar a doutrina, continuar seguindo a mesma doutrina, não criar uma nova doutrina, não distorcer a doutrina. Os jovens devem ter consciência doutrinária acessando intelectualmente a palavra de Deus. Você vai acessar através do seu entendimento. Unidade na piedade. Então, primeiro falamos da unidade na doutrina, agora unidade na piedade. Não basta apenas conhecer a doutrina correta, é preciso amar e viver a doutrina de Cristo, seu ensino e sua vida. Então, não adianta só eu conhecer, eu preciso viver, prática. Salmo 119, 9 a 11 diz: como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. 10. De todo o meu coração te busquei. Não me deixe desviar dos teus mandamentos. Então, o salmista diz que está buscando o Senhor de todo o seu coração. Não quer pecar, não quer se desviar. Aí o versículo 11 diz: escondi a tua palavra no meu coração. Motivo: para eu não pecar contra ti. Olha que interessante, que importante. E quando você presta atenção na leitura, você vai descobrindo algumas palavras que vai dar o significado, o sentido daquilo. Então, ó, como maneira purificará o jovem seu caminho? De que maneira? Observando conforme a tua palavra. Ou seja, observar aí tem a ver com prática. De todo, aí agora uma afirmação: de todo o meu coração te busquei. Não me deixe desviar dos teus mandamentos. Ele pede: Senhor, não me deixe te desviar. E aí, por fim, escondi a tua palavra onde? No meu coração. Coração é centro das emoções. Motivo: para. Esse para aqui vai mostrar o motivo. Para eu não pecar contra ti. O cristianismo bíblico tem como base uma pessoa. Quem é? Jesus Cristo, que foi crucificado, morto, sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia. Nesse sentido, é preciso relacionar-se com essa pessoa. Jesus Cristo. Sem relacionamento com Jesus Cristo, não tem uma vida de piedade. Isso acontece por meio da prática da vida piedosa, como contemplamos na primeira igreja. E aí, mais uma vez, eu mostro para vocês aqui esse vídeo. Quando exercemos a piedade por meio das disciplinas da oração, do jejum, da leitura devocional da Bíblia diariamente, tá? Das presenças regulares aos cultos e reuniões de oração da igreja local, estamos desenvolvendo um relacionamento pessoal com Jesus. Estamos sendo edificados também através disso por causa das palavras que os nossos irmãos são usados, ou para pregar, ou para dar um testemunho, ou para dar uma saudação, ou para louvar um hino a Deus. Então passamos a amar o que compreendemos intelectualmente. Como é que você vai amar o que você compreende intelectualmente se você não tem experiência com aquilo? É na prática do dia a dia que você vai aprofundando o seu relacionamento. Não tem como ter relacionamento com ninguém se você está de um lado e a pessoa do outro e vocês não se relacionam. Não tem relacionamento. Ah, eu conheço. Você conhece fulano? Conheço. Mas vocês têm relacionamento? Não, a gente não é próximo, não. A gente tem que ser próximo de Jesus e tem que ser próximo dos nossos irmãos. Mesmo que sejam encontros no templo, né? Nem todo mundo vai na casa de todo mundo, eu entendo isso aí não tem nenhum problema, mas temos que ter esses encontros. Qual é a lição principal aqui? Conhecer e amar a doutrina de Cristo exige um relacionamento pessoal com Ele, vivendo uma vida piedosa e praticando disciplinas espirituais. Ao desenvolver esse relacionamento, encontramos sentido e verdade na palavra de Deus. E agora, unidade do serviço. Então falamos da unidade na doutrina, unidade da piedade e unidade agora no serviço, ou seja, no trabalho. Devemos conhecer a doutrina de Cristo, amar a pessoa de Cristo e praticar o que ele ensinou. Aqui nos referimos à prática das boas obras em favor do próximo, como acontecia na vida da igreja apostólica. Quando você se torna um cristão, mesmo que seja um jovem, você se preocupa, de certa forma, em ajudar quando você pode.
Mesmo que seja só, um outro jovem ou uma pessoa eu conheço, tá com problema, eu não tenho muito o que fazer, mas o que eu posso fazer? Orar por ela. Eu posso colocar ela nas minhas orações. Senhor, toma a vida dele. Ele tá precisando de uma vitória, precisando de uma cura, de uma porta de emprego. Eu me preocupar com o problema dos outros. Não é eu viver o problema dos outros, mas é eu me preocupar. É eu poder fazer alguma coisa em favor daquilo. Certo? E aí eu botei o vídeo que eu tô sempre apresentando para vocês, as marcas de uma igreja dirigida pelo Espírito Santo. Partilhar os bens para suprir a necessidade de uma pessoa como resultado da compreensão do conteúdo transmitido pelos apóstolos e do amor despertado pelo relacionamento com o Senhor era uma marca da igreja de Atos, né? Eu botei aqui, ó, as marcas de uma igreja dirigida pelo Espírito Santo. Então, ajudar os necessitados era uma marca. Existem pais cristãos que às vezes dão algum valor para os seus filhos, valor, dinheiro, e já ensinam os seus filhos a ofertar na igreja, como uma forma de gratidão, como uma forma de tributo a Deus. Se esse jovem, se essa criança, depois um jovem, ele vai sendo ensinado a dar para Deus, automaticamente também ele vai sendo ensinado a se preocupar com a necessidade das outras pessoas. E conforme a palavra de Deus vai sendo ensinada para ele numa aula de escola bíblica dominical como essa, ele se sente tocado e a hora que ele pode fazer alguma coisa, às vezes não envolve dinheiro, sei, às vezes muitos jovens não trabalham ainda, mas envolve às vezes uma ajuda, seja de oração ou não de oração, às vezes uma ajuda também, alguma coisa que possa se fazer. Vai aprendendo. Você tá entendendo? Então, são coisas, às vezes a jovem ou jovem tem um amigo, ou tem uma amiga, tem um irmão, um jovem em Cristo, né? Tá com o pai, a mãe, às vezes, ó, seja um problema, né? O jovem rapaz ou a jovem moça e eles conhecem alguém que tá com problema e aí vai lá na casa e às vezes aquela jovem tá lá e ela tá precisando de uma ajuda pra ajudar lá a nível de arrumar a casa e aquela jovem que foi lá, ela se prontifica, não, poxa, eu vou te ajudar, eu e você a gente dá uma ajuda, tua mãe não tá bem, ela não tá bem de saúde, ou o jovem a mesma coisa, com um amigo que ele foi na casa dele, que é cristão também, a mãe não tá bem, e ele pode ajudar o outro jovem a colocar as coisas em ordem. Isso também é agradável a Deus. A obra não é só no templo. Os jovens precisam também entender isso. Pode socorrer alguém de alguma forma, alguma necessidade, alguma coisa que precise. Então é bom falar disso. É claro que cada um está dentro de sua realidade. Eu coloquei aqui alguns exemplos muito gerais, mas isso pode ser trazido para contextos mais específicos, né? Isso é importante. Então, partilhar os bens para suprir a necessidade de uma pessoa como resultado da compreensão era uma das marcas da igreja. É uma bênção quando há unidade entre os cristãos, com a finalidade de suprir as necessidades de nossos irmãos. Certamente você deve conhecer alguém em sua igreja que precise de uma mão estendida. E não necessariamente vai ser uma mão financeira, às vezes pode ser uma ajuda mesmo. Tá? Assim, a juventude cristã é chamada para servir ao próximo em unidade, como consequência de pensar corretamente o que Jesus ensinou, de amar a pessoa dele e por isso fazer o que ele ordenou. Portanto, pensemos na mesma doutrina, amemos a mesma pessoa e pratiquemos o que Jesus ensinou. Quem sabe até o templo onde congregam está precisando de alguma coisa, talvez tenha uma zeladora, talvez tenha um zelador, mas talvez os jovens possam cooperar com alguma coisa um dia, arrumar os bancos da igreja, alguma coisa pode se pensar em dar para eles o gosto de participação. Quem sabe? Tá usando os jovens, não é uma exploração, é ensinar eles, de alguma forma, a servir, também prestando serviço em alguma coisa. Qual é o problema? Pense nisso, você que vai dar aula, né? Você que está assistindo, pense nisso, certo? Lição principal, devemos conhecer, amar e praticar a doutrina de Cristo, servindo ao próximo em unidade. Isso envolve compartilhar e suprir as necessidades dos irmãos, seguindo o exemplo da Igreja Apostólica. É importante pensar corretamente, amar a Jesus e obedecer os seus ensinamentos. Quem sabe pode pegar jovens para fazer algumas ações sociais.
Ah, não tem muitas atividades com o jovem, mas o jovem tem bastante vigor, né? Vontade. Vamos colocar, né? Claro, vai fazer uma reunião com os pais, com autorização dos pais, fazer uma ação social, de alguma maneira, junto com os jovens, talvez na localidade, né? Nas mediações da igreja, de alguma maneira, de alguma forma. E eles participar. De repente, tem jovens que aprendem em casa, os pais ensinam, mas tem jovens que não querem nem fazer em casa, começam fazendo ali na obra de Deus e daqui a pouco começam a fazer em casa. E o pai e a mãe vai dizer assim, meu Deus, o que está acontecendo? Ele pegou o gosto, ele aprendeu, ele está se sentindo útil lá e ele quer se sentir útil em casa. Daqui a pouco o jovem que não lavava uma louça, não lavava um copo, não lavava nada, passa a lavar. E aí você vai dizer, pastor, mas você vai dizer para mim que lavar um copo, lavar uma louça, lavar alguma coisa é obra de... Não, eu não estou dizendo que é obra de Deus nesse sentido. Mas eu estou mostrando que através dele estar envolvido lá fora com algo que tem a ver com a obra do Senhor, um serviço, ele agora está em vontade também de fazer alguma coisa em casa. Porque aparentemente para muitas pessoas talvez uma ação social, como é que isso pode ser obra de Deus? Está ajudando uma pessoa necessitada. Está ajudando a cuidar de alguma coisa que precisa ser cuidado. Querendo ou não, é algo agradável a Deus. Certo? Conclusão da nossa lição de hoje. Do encerramento do trimestre. Vamos lá? O Salmo 133 nos ensina a beleza da unidade entre o povo de Deus. A unidade espiritual é como o perfume que exala do seu doce aroma em todos os ambientes. Nosso Senhor espera que você exale esse aroma por meio da unidade. E a unidade manifesta na doutrina, na piedade, vida com Deus e no serviço também. Nada é mais incrível do que uma juventude unida na causa do Evangelho. Já pensou? Vários jovens unidos na causa do Evangelho. Tá? Você pode até ver que quando tem festas de jovens, congresso de jovens, culto de jovens, deixar eles organizar as coisas também, deixar eles participar. É importante. Se for o caso, até eles participarem até da parte da limpeza, da organização, para eles pegarem gosto também de fazer alguma coisa. Inicialmente, isso não é uma exploração. Ninguém vai padecer por causa disso. Como Deus se agrada de uma juventude que pensa na mesma doutrina, ama a mesma pessoa e faz exatamente o que Jesus ordenou que fizesse. Nossos jovens precisam ser treinados porque eles são a igreja de amanhã. E se eles não forem treinados da forma correta, eles não vão estar de acordo com o que a palavra de Deus diz, e aí nós vamos ter vários problemas, porque eles serão os futuros pastores. Quando eu digo eles serão a futura igreja de amanhã, no sentido de estar assumindo posições, que na verdade a igreja eles já são, mas eles serão futuros obreiros amanhã, alguns deles. E aí, como é que vai ser? Futuras obreiras, se não tiver tido o treinamento adequado. Vamos espiar o que iremos estudar na próxima lição, aí já é o próximo trimestre. Lição 1, 2/7/2023, introdução à primeira carta a Timóteo. E aí nós vamos estar estudando sobre sejam firmes, tá? Lições nas cartas pastorais. Bom, se você deseja fazer um curso, né, da Faculdade Vitória em Cristo, o link está na descrição, você pode acessar, você pode se inscrever no módulo grátis. Se você gostar de algum curso, você pode aí se tornar aluno, tá? Participe do projeto Mais 3 inscritos do canal. E agora eu aproveito para te lembrar, você já é inscrito, já ativou o sininho das notificações, já deixou o like no vídeo de hoje? Pastor, eu estou na TV, não dá. Então entra no celular, deixa o like e aproveita e deixa o comentário. O que você achou desse trimestre? O que você achou das aulas desse trimestre, o aprendizado desse trimestre? Deixa aí no comentário, fale o que você achou, não deixe de falar não, tá? Vamos orar. Eu quero agradecer a todos vocês que estiveram comigo durante todo esse trimestre, ou parte do trimestre. Você da região norte, você da região nordeste, você da região centro-oeste, você da região sul e da região sudeste, onde eu estou, no Rio de Janeiro. Você de fora do Brasil, várias pessoas me assistem também fora do Brasil. Eu quero agradecer o meu muito obrigado, o meu agradecimento de todo o meu coração, em meu nome, em nome da minha menina princesa, minha esposa Ângela Manhãs Luna, porque vocês estão aqui acompanhando o canal, que vocês possam falar para outras pessoas, para que elas possam ter a oportunidade de aprender também. Nesse momento eu quero fazer uma oração para que Deus nos faça viver em unidade e para que Deus use você, professor,
nessa lição como instrumento nas mãos dele. E a cada dia você também, professor, viva em unidade. Senhor, meu Deus e meu amado Pai, eu quero te agradecer por essa rica oportunidade desse encerramento de trimestre. Se não fosse o Senhor, não teria conseguido. Porque tu sabe quantas coisas nós já enfrentamos durante todo esse tempo. Mas até aqui o Senhor nos ajudou. Que o Senhor venha nos ajudar a viver em unidade, cumprindo o objetivo no qual o Senhor propôs para nós como igreja. Te peço que o Senhor use os professores como instrumento, que essas aulas sejam edificadas, mas que a aula de hoje também seja edificada quando eles forem ministrar em sala de aula, que eles possam ser instrumento nas tuas mãos. Não deixe os professores desistirem, pararem, desanimarem, que eles possam ir em frente, porque em nome de Jesus precisamos prosseguir. Eu te entrego tudo em tuas mãos, em nome de Jesus. Você que é professor, não pare. Você que é professor, não desista. O Senhor é contigo. A vitória é nossa para a glória de Deus. Nesse momento eu vou encerrar o trimestre e a aula, é claro, com a bênção apostólica e logo na tela a seguir as recomendações de vídeo. Meu muito obrigado, o meu abraço e até o próximo trimestre. Parece que está muito longe, mas é a próxima lição. Vamos orar, se preparar e nos encontraremos lá para a glória de Deus. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo seja com todos nós que aguardamos a volta do Senhor e todos digam amém.